Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui começando mais uma live com mais uma convidada especial. Hoje eu vou estar batendo um papo com a Júnia Bretas. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre autogestão da ansiedade. Eu só tô aguardando a Júnia chegar pra gente começar o nosso bate-papo. Então continue aí, que ela já tá entrando aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre ansiedade. Não saia daí para você participar do nosso bate-papo. Só estou aguardando a Júnia entrar para a gente poder começar. Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje eu vou estar recebendo aqui a Júnia Bretas. A Júnia vai falar um pouquinho pra gente sobre ansiedade. Então, vamos aguardar só mais um minutinho aqui para a Júnia entrar, para a gente poder começar o nosso bate-papo. A Júnia entrou. Júnia, eu vou te enviar o convite aí para você poder entrar. E aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Júnior, eu te enviei o convite aí pelo direct. Vê se chegou. Se não chegou, pode solicitar aqui para poder entrar na live, por favor. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Carregando aqui. Oi, Olá, boa noite, tudo bem, Júnia? boa noite, tudo ótimo, Chara. Que prazer estar aqui. Prazer é todo meu ter você aqui. Finalmente conseguimos esse momento, né? A agenda apertada para todo mundo, essa correria sem fim que a gente tem vivido. Mas que bom, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer mesmo. Então, estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Nossa, eu tô adorando também. Tava contando as Obrigada. horas para a gente poder ter esse bate-papo. Como você disse, finalmente chegou a hora certa. Exatamente. Júnia, primeiro eu quero que você conte aí um pouquinho quem é a Júnia Bretas. Ótimo, vou falar assim. E por acaso tá um pouco escuro? Tá, não tá? Tá um pouquinho, porque acho que tem uma luz aqui atrás de você que, né, que ela tá refletindo mais. Sim, agora melhorou. Melhorou? Sim. Então tá ótimo. Ainda tô achando um pouquinho escuro, mas É porque a minha aqui é muito clara e você pode, ó, tá vendo? A minha é muito clara. aham. Não, Aí então, pode mas ser tá que dando para ver direitinho, para ouvir, né? Dá sim, pra estamos te gente. vendo, tá ali, tá dando para Ah, ouvir. gente. Bom, a sua primeira pergunta é para eu falar um Primeiro eu pouquinho sobre quem sou eu. isso. Eu sou uma eterna buscadora de mim mesma, eu amo estudar autoconhecimento, estudar muito sobre todas essas ferramentas que têm a capacidade de deixar a gente mais confortável com a gente mesmo. E eu amo estudar para poder compartilhar. Isso desde sempre, desde a época da faculdade. Eu sempre gostei de estudar, assimilar o conteúdo e compartilhar. Porque a gente sabe que quando a gente aprende algo e a gente compartilha com alguém, esse conhecimento fica sedimentado, né? Então é sempre muito maravilhoso. E se for para definir um pouquinho, eu acho que era essa questão mesmo, de ser uma estudiosa de mim mesma, da vida, do viver. E agora, né, em termos profissionais, eu sou formada em Direito, me graduei em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí muitas pessoas podem se perguntar, Direito, mas o que tem a ver, né? Agora eu tenho uma empresa de palestras e treinamentos e trabalho com desenvolvimento humano já há 10 anos.
E aí foi, quando estava terminando a faculdade, surgiu a possibilidade de fazer um concurso público, tinha uma vaga só, nunca tinha passado em primeiro lugar em nada. No vestibular do Direito da UFJF, eu fui a última excedente, na última chamada. Então, quando eu quis fazer esse concurso, eu senti uma demanda muito forte para eu poder buscar ferramentas, não só para melhorar minha memorização, raciocínio, e sim para melhorar minha capacidade de lidar com as minhas emoções. E aí eu mergulhei de cabeça nessa piscina do autoconhecimento, gestão das emoções, sobre autocontrole, sobre o funcionamento da nossa mente, consciente, inconsciente, e me apaixonei por tudo. E aí consegui a aprovação nesse concurso, passei em primeiro lugar nesse concurso, e nesse dia que saiu o resultado do concurso, eu prometi para mim mesma que a minha missão seria propagar tudo isso, seria compartilhar essas ferramentas com o maior número de pessoas possível. Aí eu comecei a fazer diversos cursos, formações na área do desenvolvimento humano, programação neurolinguística, yoga, meditação e por aí vai, com esse objetivo de compartilhar essas ferramentas aí para o bem viver. E aí, hoje em dia, eu já pedi exoneração do meu cargo público, fiquei 9 anos no Ministério Público, concomitantemente trabalhando com as palestras, mas desde 2016 eu pedi a minha exoneração, decidi voar, e eu e o Felipe Xavier, meu companheiro de vida e de trabalho, nós abrimos a nossa empresa de palestras e treinamentos, e hoje trabalhamos com esses eventos, palestras e cursos com foco na excelência humana e principalmente no bem viver. Que é o Então mais é isso. importante. Com certeza. Júnia, quem me apresentou a PNL foi você. E eu lembro como se fosse hoje. Vira e mexe, eu mexo aqui no meu computador, eu vejo a foto da primeira palestra que você deu em São João para falar da PNL. E você me apresentou e depois eu busquei um pouco mais, tive a oportunidade de estar com você em outros momentos, né? E falo que assim, que alegria a gente ter você para compartilhar tanto conhecimento, para transformar vidas. O meu sentimento por ter participado de alguns momentos com você, eu imagino que seja da maioria das pessoas um sentimento de gratidão, né? Por ter você esse ser tão iluminado, transformando a vida das pessoas. Parabéns pelo esse trabalho. Ai, Chara, que delícia ouvir isso. E eu lembro de você desde 2011, mesmo nas primeiras mesmo, eu lembro de Nas você primeiras. lá e você com esse seu dom aí da comunicação, é um dom nato, né? E eu percebi ali quando você estava na palestra, os olhinhos brilhando, ou seja, assunto que você gosta também, que você estuda também, né? E isso a gente tem em comum. Eu fico muito feliz. Que delícia saber isso, né? A programação neurolinguística, eu costumo dizer hoje em dia que ela é uma fatia do meu bolo, assim. Fiz a formação completa, cheguei a ser a Advanced Trainer e me fez muito bem. Foi maravilhoso aprender todas essas ferramentas. E hoje em dia ela faz parte, porque naquela época as minhas palestras, treinamentos eram assim, especificamente sobre a programação neurolinguística, né? E claro que ela ainda permeia todas as minhas falas. Eu e o Felipe criamos o método Equilibra-te para gestão das emoções, e aí tem a PNL lá, e tem também várias outras sabedorias que a gente busca mesclar, sabedorias orientais, sabedorias ocidentais, né? O estoicismo, os filósofos estoicos, Epíteto, Marco Aurélio, Zenão, sabedorias que trazem para nós essas ferramentas que a gente pode e deve utilizar para viver melhor, né? Tanto é que um livro que eu gosto muito é o Manual do Epíteto, um filósofo estoico, que é A Arte de Viver. Então, muita coisa da programação neurolinguística eu percebo que tem um berço ali. E a própria programação neurolinguística já diz, né, que ela foi exatamente buscando, foi fazendo uma compilação de ferramentas, teoria e prática que funcionam para excelência humana no sentido mais lindo e amplo dessa palavra. Então, por exemplo, uma premissa que eu
falava sempre nas palestras como se fosse da programação neurolinguística, e só que ela tem esse início, esse berço lá nessas sabedorias muito antigas, que é aquela questão que a gente está cansado de falar, que não importa o que acontece na nossa vida, e sim como a gente reage ao que acontece, como a gente interpreta o que acontece. Então, essa é a base da filosofia estoica, até que o Felipe Xavier me apresentou e foi me apresentando diversos filósofos, ele é historiador e deu aula de história, deu aula de filosofia. Então, hoje em dia, assim, é uma mistureba de ferramentas, de teorias, para a gente poder apresentar para as pessoas e para poder vivenciar, né? Para poder ficar confortável na nossa própria pele. Essa, na minha concepção, é a verdadeira sabedoria, né? A inteligência genuína. A gente aprender a ficar confortável com a gente. Lembrando que ficar confortável com a gente mesmo não significa ficar bem o tempo todo, ficar num estado de alegria o tempo todo. Não, é saber também acolher a tristeza. Nós não estamos aqui nessa escola chamada vida para viver só alguns tipos de emoções específicas. Estamos aqui para vivenciar de tudo e aprender com tudo isso e usar tudo isso como a nossa plataforma de evolução, né? Então, Com é sempre certeza. esse o objetivo. É. E a gente sempre aprendendo com você. Eu sou uma pessoa que eu guardo muito algumas palavras, sabe? E daí elas me acompanham. E isso que você acabou de falar, o que importa é como a gente reage à situação, às situações. Eu aprendi com você numa dessas palestras, e isso me acompanhou para sempre. É É mesmo. impressionante como que marca, né? Não, e que sincronia ter começado exatamente com essa frase, né? E pessoal, a gente não combinou nada. Nós falamos, né? Ah, vamos fazer um bate-papo, deixar fluir o que aparecer, né? E aí, que E bacana. tá Isso é fluindo, é muito. troca de energia. Acredito muito nisso também. E que bom que a gente tem esse veículo, né? Abençoado que é a internet, é o instrumento. Se você fizer bom uso, nossa, ele edifica consciências, ele Tá, orienta, ele ensina demais, né? Eu sou da é época que verdade, é na escola eu importante. tinha que pesquisar na enciclopédia Barça, né? E não Passa, existia é verdade. Google. Não, não existia. Muito E bom. muito legal isso que você falou, saber usar todas essas ferramentas que nós temos Uhum. aí, né? Então vamos saber usar, pessoal, fica a dica. Hoje nós havíamos combinado para falar sobre o tema ansiedade, mas como a gente falou que o bate-papo ia fluir, eu tenho certeza que vai fluir como já está, e a gente vai falar sobre tantos outros assuntos, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Mas vamos falar um pouquinho da ansiedade, Júnia. Nós todos estamos vivendo um Vamos. momento conturbado, fomos pegos de surpresa aí diante desse cenário de pandemia, uma situação que ninguém nunca imaginou. Eu acredito que ninguém nunca imaginou que nós fôssemos viver o que nós estamos vivendo. E aí eu imagino, na verdade, eu imagino não, eu acredito que as pessoas ficaram muito mais ansiosas por todo esse cenário. A gente já vinha de um ritmo de ansiedade, né? Porque a vida está fazendo isso com a gente. E aí chegou nesse momento de pandemia que isso aumentou, isso ficou mais aflorado. E aí, para a gente entrar um pouquinho no tema da ansiedade, o que você pode compartilhar com a gente em relação a isso? Sim, como você disse, esse é um desafio sem precedentes na nossa história, até dos nossos pais, das gerações mais recentes, né? Um desafio de âmbito global, mundial, e realmente todas as vezes que somos pegos de surpresa, que algo novo acontece, a ansiedade está presente. E aí eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo que existe ansiedade e existe ansiedade. Júnior, como ficou doida? Você falou a mesma coisa? Vou explicar. A ansiedade é uma emoção humana, natural, inerente à nossa condição humana. A questão é quando a ansiedade atinge graus elevados, quando ela se torna patológica. E aí nós falamos em transtornos de ansiedade, em crises de ansiedade, tá? Há uma diferença. Ansiedade, enquanto emoção normal, é saudável sentir. Todos nós sentimos, em menor ou maior grau.
Agora, quando a ansiedade atinge graus muito elevados, aí sim ela se torna uma patologia, uma doença, um transtorno. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Shaira, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com essa ansiedade patológica, com o maior número de crises de ansiedade, pessoas sofrendo dos transtornos de ansiedade. O país com o maior número de pessoas com esse tipo de ansiedade. Isso já era antes da pandemia. Imagine agora. Quem sentia uma ansiedade, vamos dizer assim, de leve a moderada, com a pandemia, passou a sentir uma ansiedade um pouco mais aflorada, começou a olhar diferente para essa emoção que às vezes não chamava tanta atenção assim. E imagine também quem já sofria com desconforto mental, emocional e até físico decorrentes, né, do transtorno de ansiedade. Com esse cenário, é claro que isso ficou exacerbado. E aí é para a gente ficar ansioso, ansiosa com a nossa ansiedade? Com medo do nosso medo? Estressado com o nosso estresse? Não, nada disso. É para a gente entender o que serve a ansiedade e principalmente maneiras de amenizá-la. E existem muitas ferramentas, muitas maneiras para amenizar a ansiedade. Coloquei várias no livro, vocês podem baixar gratuitamente no link do meu Instagram, Ansiosos por Soluções. Coloquei várias coisas lá, várias ferramentas, várias teorias e também prática. E também no curso Autogestão da Ansiedade, que são mais de 20 aulas sobre esse tema. A ansiedade na vida amorosa, ansiedade na criação de filhos, hipocondria, nós já vamos falar sobre isso, a ansiedade que te paralisa, a ansiedade que te impulsiona. Então, o que eu quero dizer? Eu estava aqui pensando, eu adoro compartilhar esses estudos através de metáforas. Eu fico buscando metáforas para que fique mais didático, mais acessível. E a ansiedade é mais ou menos assim. Imagine um elástico, o elástico está ali todo frouxo. Totalmente frouxo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse elástico, vai tensionar ele um pouquinho. Você vai esticar esse elástico um pouco. E aí, ele vai ampliar. E aí, ele vai atingir o seu grau máximo. E aí, ele vai dar tudo de si. Agora, se você estica demais, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar. A ansiedade, a gente pode entendê-la através desse mesmo raciocínio. Sentir ansiedade, bom, é saudável. Todas as emoções que nós temos, tristeza, medo, raiva, ansiedade, angústia, tédio, todas elas têm uma mensagem para nós. Todas elas têm uma função. E a ansiedade tem funções maravilhosas. Por isso que eu digo no início do livro e também no início do curso, não é para enxergar a sua ansiedade como uma inimiga. E aí eu lembro daquela sabedoria que diz qual que é a melhor forma da gente exterminar um inimigo, uma inimiga, transformando em amigo. Poxa, essa é a única forma? Eu costumo brincar nas palestras, não adianta você matar o inimigo que ele vira encosto. Brincadeiras à parte. A melhor forma que você tem de deletar, de exterminar o inimigo é transformando em amigo, é encarar disfarçada, como um estranho ali, para que você consiga aprender, para que você consiga se reinventar. Então tá, vamos olhar para a ansiedade dessa forma. Não como uma inimiga, mas como uma aliada do nosso sistema, como uma aliada da nossa evolução. E aí a ansiedade, enquanto emoção saudável, humana e que faz bem sentir, o que a ansiedade faz conosco? Ela estimula. Quando estamos ansiosos, significa que a gente vai buscar planejamento, a gente vai ter cautela, prudência. E a ansiedade também tem um chamado da proatividade. Por exemplo, se você está ansioso em relação ao seu sucesso profissional, mercado de trabalho, essa ansiedade, esse incômodo da ansiedade é para te impulsionar, para que você procure agir em prol do seu sucesso profissional, no caso. Então, ansiedade, ela vem para nos estimular a ter o quê? Proatividade. A ansiedade benéfica
nesse sentido, fazer com que a gente acorde, desperte. Ela é um bom motivo para ação, uma boa motivação. Vem aquele incômodo e a gente pensa: o que eu posso fazer? O que eu vou melhorar? O que eu vou limpar? O que eu vou mudar? O que eu vou buscar? Então, a ansiedade, no sentido natural e saudável, ela é para estimular a proatividade. É a metáfora do É para elástico. Para impulsionar, né? esticar. Que nos Isso. impulsiona, o que nos faz correr atrás, né? Exato. E também o medinho inerente à ansiedade, né, em relação à preocupação, é exatamente para que a gente tenha prudência, cautela e que a gente planeje. Então, isso é muito saudável. Não vai falar em matar a sua ansiedade, não vai encarar a sua ansiedade como uma inimiga. A questão é, quando a pessoa perde o autocontrole, e eu vou explicar como que isso acontece, e essa ansiedade que é para te estimular, que estica, que tensiona o elástico de uma forma saudável, para quando ela passa para os graus elevados, patológicos, que significa que a pessoa esticou demais, tensionou demais e o elástico arrebenta, Arrebentou. pô, né? Estressou de vez. Então, arrebentou. E aí tá ali graus máximos de ansiedade. E o que significa graus máximos de ansiedade, pessoal? Muita gente acha que é só impaciência, pressa. Não. Quando a ansiedade atinge graus patológicos, ela se assemelha muitas vezes a um ataque cardíaco. Ela se assemelha a questões físicas graves, porque a pessoa começa a sentir tontura, a pessoa começa a sentir que vai desmaiar, que vai desfalecer, a pessoa fica com medo de perder o controle, a pessoa fica com medo de morrer. As pessoas em Uma crise de síndrome do ansiedade vão parar pânico, no né, Ju? pronto-socorro, achando que estão tendo um infarto do miocárdio, porque o coração dispara, a respiração fica curta, a pessoa sente sufoco, a vista começa a escurecer. Então imagina que cena tétrica, que situação desafiadora e desconfortável ter uma crise de ansiedade. A pessoa não consegue muitas vezes interagir, não quer ver ninguém. E aí ela se sente muito mal, pode ter enjoos e uma série de questões físicas, né? Sem contar insônia, dificuldade para dormir, ou se consegue dormir acorda exausto, taquipsiquismo. O que é o taquipsiquismo? Taque significa aceleração, é a aceleração do psiquismo, do pensamento. A pessoa fica pensando rápido demais, aquela hemorragia de pensamentos. Igual um carro desgovernado descendo uma pirambeira sem freio. Imagine. Então, isso é muito desconfortável. E aí significa que transtorno de ansiedade. Essa é uma crise de ansiedade. E aí, realmente, a pessoa precisa buscar ajuda assim, de um exército, assim, no sentido de várias áreas, vários setores, médico, psicológico, terapêutico de uma forma mais ampla também, holística, natureza curativa, yoga, meditação. No livro e no curso, nos primeiros capítulos, eu já coloco lá um capítulo que chama Ansiosos por Resultados e já passo uma série de ferramentas para baixar a bolinha da ansiedade. Também técnicas de respiração e tudo mais. Mas Depois, pessoal, só para o pessoal que está aqui acompanhando, eu vou compartilhar o livro aqui também, da Júnia, né? Do livro que ela está falando. Vou compartilhar o perfil dela aqui para vocês pegarem o link para baixar o livro lá, porque tem muita dica legal. A gente vai compartilhar tudo aqui, né, Júnia? obrigada, Shaira. Muito obrigada. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Janine, eu me arrepiei. A pergunta é Eu também. perfeita. Perfeita. Como a live vai ficar Ao gravada, fluidez novamente, ó. nossa, maravilha. E Janine, a sua pergunta é tão pertinente e com certeza esse assunto é tão importante, tão vital. Nós vamos ler para poder ficar gravado, né? A live para as pessoas quando estiverem assistindo entenderem qual foi a pergunta. Inclusive, no meu curso Autogestão da Ansiedade, os dois últimos módulos é respondendo exatamente isso. O módulo se chama Não Tenha Medo de Morrer. E o outro se chama
pior do que o medo de morrer é o medo de viver. E aí tem tudo a ver com essa pergunta, eu já vou responder. E para a gente poder seguir aqui a nossa linha de raciocínio, eu estava dizendo que a ansiedade esticou o elástico. Agora, o que, que faz esse elástico arrebentar? E aí as pessoas costumam pensar que a ansiedade, que a depressão, que diversas doenças, né, da mente, da alma, as pessoas começam a falar sobre e a pensar de forma errônea, como se essas doenças, como se a gente pegasse no ar uma transmissão viral ou através de uma bactéria ou coisa assim. Não, gente, é importante que a gente observe o nexo causal entre os nossos comportamentos, entre a nossa gestão da própria vida e, como consequência, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Para que a gente perceba que há ali essa relação de causa e efeito, tá? Até em relação a uma doença, né, transmissível por vírus, nós temos um certo, vamos dizer assim, controle, na falta de uma palavra melhor, que é através, né, de cuidados com o nosso sistema imunológico. Só que estamos mais à mercê nesse caso. Agora, como por exemplo, dos transtornos de ansiedade, da depressão e por aí vai, é muito importante que a gente perceba o nexo causal entre a maneira que estamos gerindo a nossa própria vida, em termos de corpo, em termos de mente e em termos espirituais também. A tríade. E essa maneira de gerir a própria vida é que vai desencadear ou muito desconforto emocional, doenças do corpo e da alma, ou plenitude, paz, equilíbrio, tá? É importante que a gente perceba esse nexo causal. E quando é que a pessoa passa da ansiedade normal para ansiedade patológica? É que ela vai esticando tanto o elástico, que é hora de parar para o elástico não arrebentar. E aí isso tem uma palavra que eu vou mencionar aqui e vou destrinchar um pouco. Descanso. As pessoas estão negligenciando o descanso. As pessoas acham que descansar é não fazer nada. As pessoas acham que descansar é se jogar de qualquer forma ali no sofá, ficar passando feed de notícia igual um robô, ou assistindo televisão ali, recebendo informações de maneira aleatória. Isso não descansa. Estamos falando de descanso qualificado. Um descanso qualificado que vai gerar depois até um sono melhor. Porque muitas vezes a pessoa está tão estressada, está tão ansiosa que ela não consegue dormir para se reabastecer. Fica um sono complicado. E aí ela tem uma série de atitudes que ela pode tomar, uma série de hábitos que ela pode adquirir, que vai refletir um sono saudável, que vai refletir uma vida saudável e que as emoções vão ficar equilibradas. Então vamos entender isso. O nosso corpo físico, para começar dele, que é mais palpável, do que é mais fácil de entender, antes da gente falar de questões mentais, de questões espirituais, o nosso corpo físico, pessoal, esse corpo, esse veículo que nós temos aqui para utilizar nessa escola chamada vida, ele tem um protocolo, de atuação, de funcionar máquina. Igual um carro tem um protocolo, tem um manual, o nosso corpo também tem um protocolo. O que eu quero dizer com isso? O combustível que você coloca, os alimentos que você ingere, determinam também a sua saúde emocional, a sua saúde física, óbvio, a sua saúde emocional também. Por exemplo, os estudos mostram que a ansiedade muitas vezes está atrelada ao quê? Uma diminuição da serotonina, um neurotransmissor, considerado o neurotransmissor da felicidade, de resistência ao estresse, da alegria, que regula os nossos humores, a serotonina. Qual é a matéria-prima da serotonina, por exemplo? O precursor da serotonina é um aminoácido essencial chamado triptofano, que a gente encontra, por exemplo, no mel, na banana, na canela, nas castanhas, no chocolate amargo, né, no cacau,
que é ali a substância, a matéria-prima para o seu corpo sintetizar esse neurotransmissor que é a serotonina, que vai regular o seu humor, que vai diminuir a sua agressividade, que vai diminuir a sua ansiedade, que vai diminuir a sua depressão. Ou seja, a ação, o combustível que você coloca nessa máquina influencia. Outra coisa essencial, os exercícios físicos, gente. O nosso corpo tem esse protocolo. O corpo humano, se ele não se move, ele atrofia, ele adoece. O funcionamento é medíocre. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que colocar o corpo para funcionar. Exercício físico aeróbico, para aumentar a produção, captação de serotonina, de endorfinas, melhorar a produção do GABA, que é o tranquilizante natural, que também tem tudo a ver com ansiedade. Então, pratique exercício físico, no mínimo 3 vezes por meia hora. Exercício físico é o ansiolítico natural, é o antidepressivo natural. Ah, não tenho tempo. É aquela velha questão, né, Shayla? Não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença, é óbvio. Então, é entender isso, tudo que a gente está cansado de saber, a questão da alimentação equilibrada, a questão dos exercícios físicos, tudo isso interfere, tudo isso faz parte da nossa autogestão eficiente. E quando a pessoa não respeita esse protocolo do corpo, no sentido de descansar também, de 1 hora antes, 2 horas antes de ir para a cama dormir, não ter contato com as telas, o celular, a televisão, por conta dessa luz que confunde a nossa pineal, a nossa glândula pineal, que regula os mecanismos de vigília e sono, a produção da serotonina, a produção da melatonina, né? E, essa luz tem um sono de qualidade pior, o que você vai ler antes de dormir, o que você vai assistir. De acordo com o Dr. Laí Ribeiro, ele é endócrino e ele também é um profundo estudioso da programação neurolinguística, né? Ele diz que aquilo que a gente faz 20 minutos antes da gente dormir, gente, essa dica de ouro, que a gente faz 20 minutos antes da gente dormir, o que você leu 20 minutos antes, o que você assistiu, o que você fez, aquilo fica ressoando durante o seu sono, o seu sonho, a noite inteira. Que tal um ritualzinho? Não é? É um ritual de antes de dormir. Tem pessoas que só dormem, tem pessoas, você falou isso, um ponto importantíssimo, tem pessoas que só dormem com a televisão ligada. Eu te confesso que isso me incomoda, porque é bem isso que você falou. Às vezes, dependendo do que está passando na televisão, te acelera. É impressionante como que isso influencia. Muito. É uma loucura isso. Gente, é só fazer um teste. Faz um teste. Chega no final de semana, escolhe no Netflix alguma coisa para você assistir, que seja um pouquinho tensa, assim, que não traga uma mensagem assim muito legal. E depois vai fazer uma caminhada e observe os seus pensamentos. Fique ali nesse diálogo com a única pessoa que pode mudar a sua vida, você. E aí depois, faça um outro teste. Procure um filme bem edificante, com mensagens maravilhosas, emocionante, uma biografia, uma história de superação, algo bem lindo, bem poético, um alimento de qualidade para sua mente. Depois vai fazer uma caminhada, você flutua, você voa, é diferente o alimento que a gente fornece para nossa mente. Mas então, dentro desse contexto, para poder responder à pergunta da Janine, é de extrema importância que a gente tenha essa autorresponsabilidade de olhar se a gente está com protocolo em relação à gestão eficiente do nosso corpo. Já passamos para a questão eficiente, da gestão eficiente da nossa, sobre essa questão do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente lê. Tudo isso é alimento para a nossa mente. E do que a gente só se alimenta. Oi? Do que a gente acredita. Sim, exatamente. Tudo isso vai repercutir nos nossos estados emocionais. E a questão também da espiritualidade, a questão da fé, da consciência, da fé esclarecida, de você conseguir entender que há questões que transcendem a essa vida aqui, a gente entender para que estamos vivendo essas provas em relação à pandemia ou em relação às provações individuais de cada um, a professora Dor agindo
de cada maneira na vida de cada um, né? Então é muito importante que a gente perceba a nossa responsabilidade, cuidar muito bem da nossa vida, como se nós o fizéssemos a um filho querido, a uma filha querida, cuidar de nós, cuidar daquilo que a gente come, aquilo que a gente assiste, fazer com que a gente faça exercícios físicos, que a gente tenha boas companhias, que a gente tenha boas conversas, tá? É muito importante. É claro que não dá para seguir à risca sempre, o tempo todo, e tá tudo bem. A grande questão é a maioria, assim, né? O que você faz em relação à maioria. As exceções, como o nome já indica, são exceções. E aí, Chay, antes da gente responder a Janine, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia ler a pergunta dela mesmo, Ótimo. para a Ótimo. gente poder responder. Deixa eu ir nela aqui. Então, um monte de gente. Por que ao mesmo tempo que a pessoa tem medo de morrer, ela pensa em tirar a própria vida? Seria a angústia dos sentimentos? Janine, o que acontece? Primeiro, a pessoa esticou demais o elástico, né? Ela chegou nesse ponto de uma ansiedade exacerbada, os transtornos de ansiedade, uma mente muito acelerada. E aí, nessa questão do instinto de sobrevivência, o medo de morrer, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha mente, o que está acontecendo com o meu corpo, meu Deus, eu vou morrer. E esse medo, esse constante alerta, esse estresse em grau máximo, isso vai fazendo com que a pessoa vá atingindo um grau de exaustão. Então, imagine, o pêndulo foi para aquele extremo aqui no alto do estresse físico, o elástico estourando, e aí o que o pêndulo vai fazer? Depois ele vai cair para o outro extremo, com a mesma velocidade, não é verdade? O pêndulo vai oscilando demais. E aí a pessoa sai desse ponto de exaustão para um ponto de excitação, para um ponto completo de exaustão. Como se ela sentisse que eu me entrego, eu me rendo, eu já não aguento mais viver dessa forma. E aí a pessoa, anedonia. O que é anedonia? Incapacidade de sentir prazer com as coisas da vida. É um cansaço, é mais que um cansaço, é um desânimo. Porque há uma diferença entre cansaço e desânimo. Eu tenho até um vídeo no meu IGTV falando melhor sobre isso. O cansaço você pode resolver dormindo, fazendo um exercício físico, procurando se reabastecer na natureza. O cansaço é um energético, às vezes você precisa também comer, beber água, respirar, para descansar. Agora, o desânimo já vai mais além, desânimo mais profundo, é mais grave. Se a gente for entender o que é o desânimo, Janine, a palavrinha, etimologicamente falando, eu amo a etimologia da palavra, o estudo da origem dos vocábulos, né? Vem de anima, do latim alma. Anima é alma. Quando estamos desanimados, des é a partícula de negação, estamos sem a nossa alma. Por isso que é tão comum as pessoas terem crises de ansiedade, também esse quadro está para a questão da depressão. Isso é muito comum. A pessoa fica ansiosa, por exemplo, a síndrome de burnout, a síndrome de burnout, que é o estresse laboral, né, específico com o trabalho, a pessoa está ali dando tudo, esticando o elástico, até que chega um momento que ela estafa. E aí, isso faz com que ela vá para a depressão, ela vai deprimir. E aí, ela vai ficar cansada, ela vai ficar desanimada. Hedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com as coisas da vida. Então, perceba, Janine, faz muito sentido essa. E quem tem de ansiedade pode perceber isso também. Que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tá ali morrendo de medo de morrer, de desmaiar, de perder o controle, isso é um instinto de sobrevivência ali gritando, né?
Vou falar um pouco também da hipocondria, que está muito comum, que é o medo da doença, relacionado ao medo da morte na pandemia também, né? As pessoas com medo de não só esse Covid, mas também vários outros tipos de doenças, né? De patologias. E aí começa a digitar no Google, e o Google, tudo que você vai pesquisar vai chegar de alguma forma ao campo, uma coisa muito. E né, tudo isso, a medicina ainda tem muito que evoluir, já evoluiu muito também, até em relação ao câncer e diversas outras patologias, tanto tratamento se descobre no início. Bom, uma série de coisas. Vamos entrar. O que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa tem hipocondria, tá com medo de estar doente, tá com medo de morrer. Aí a pessoa vai vivendo essa vida de desconforto físico, emoções vão sentindo também essa repercussão da ansiedade exacerbada. Aí ela começa a deprimir, ela começa a entrar em estados fóbicos, né? As fobias, a pessoa começa a querer ficar mais em a questão da anedonia, vem a depressão, e com a depressão muitas vezes vem esses pensamentos relativos ao autocídio. Só que é o que eu falo nas palestras também, em relação a esse tema, que é de extrema importância da gente tratar. Primeiro, não adianta a gente se matar porque a gente não morre. O nosso corpo físico, ele pode até sucumbir. Agora, a nossa alma não. Nós iremos para a vida além da vida. E carregaremos os nossos fantasmas e levaremos os nossos problemas não resolvidos. A nossa alma é eterna. Isso independentemente de religião, essa questão de que transcendemos a essa mera existência corpórea. Então, é importante que a gente não fuja, encare a situação e trabalhe, porque tem muita forma, tem muita ferramenta para a gente ficar confortável na nossa própria pele no agora. Então, Jane, a sua pergunta, o que que faz, o que que gera isso, né? Ao mesmo tempo a pessoa tem medo de morrer, ansiedade, ela tá ali no taquipsiquismo, acelerada, e depois ela começa a pensar em tirar a própria vida, porque ela cai em exaustão, porque ela pensa em desistir dessa vida de desconforto emocional. E aí, nessas horas que eu falo, não é questão de desistir, é questão de encarar a situação e de buscar ferramentas que realmente funcionem. É aprender a lidar com as nossas emoções. Não adianta fugir, você não vai fugir de você mesmo. Não adianta procrastinar a evolução. Acho que respondi a pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, Janine, baixa o livro gratuito Ansiosos por Soluções. Tem essas explicações lá. E também, se você quiser adquirir o curso Autogestão da Ansiedade, eu também falo bastante sobre isso, tá? É uma questão de extrema importância. Quantos comentários aqui, Chaira? Oi, pessoal. Ah lá, o Fazion. Atividade física é o melhor descanso. Sem dúvida. Quantas e quantas vezes, né? Fazer uma caminhada descansa mais do que ficar em casa à toa fazendo nada. Janine falou, pezinho na terra é excelente para descarregar. Natureza. Por isso que a gente tem um evento, Equilibra-te na Natureza. Tem um Instagram, Eventos Equilibra-te. A natureza é a nossa casa. Ela é extremamente curativa. Tanto para prevenir... Eu vou marcar também, pessoal. Falei um pouquinho, desculpa, gente. Eu vou marcar também o Equilibra-te. É um evento fantástico que a Júnia, através da empresa dela, dos parceiros dela, desenvolve. Eu também vou deixar aqui no meu Instagram para vocês. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas quero muito. Infelizmente, a minha agenda não casou com as datas, mas eu ainda vou ter a oportunidade de participar desse evento. Conheçam. Vale muito a pena. A gente fica louco para participar só de ver as pessoas participando. Imagino lá. Esse é um projeto extremamente gratificante, né? Nós levamos as pessoas para cidades com natureza abundante. O próximo é em Paraty, só que as vagas já estão esgotadas. Depois, em janeiro, tem mais. Nós vamos fazer em Carrancas. É um evento de autoencontro e bem-estar, e o foco é na saúde mental, na saúde emocional. São palestras, vivências, trilhas pela natureza, que é realmente extremamente curativa a natureza, né? Janine está perguntando se esses Júnia, picos de ansiedade podem... Tô travando aí para você.
Eu tô travando aí pra você? Um pouquinho, mas não É, a ponto de não entender. Tá dando para entender, sim. Tá tá, falhando, então não tá, chega a travar. combinado então. Tô travando um pouquinho. É, o meu tá travando, Uhum. Tá, você tá travando um o pouquinho meu pra mim. Eu também. vou internet É aqui. que tá aí, bem ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pronto, acho que agora melhorou. Eu troquei o sinal da internet. Você tá tranquilo aí? Ah, tá sim. Então E você tá. tá me ouvindo bem? Júnior, tô Tá te uma ouvindo. chuva Agora aqui, né? aqui em São João tá chovendo um pouco. Não, tá chovendo um pouco também, ó. Aqui, Acabei de ouvir agora. A Tiradentes. Clarinha colocou aqui sobre as atividades manuais, que são excelentes para o estresse e a ansiedade. E aí, então, são técnicas, né, Júlia? São ferramentas. Existem N ferramentas para controlar a ansiedade. Sim. Colorir, desenhar, estimular o lado direito do cérebro, o lado artístico, né? Isso é muito bom. E Shaira, Oi, tô te vendo. eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, mas a sua imagem congelou. A minha tá Congelou? fluindo? Tô vendo aqui, Jonathan falou que tá fluindo bem, né? Então tá dando para ouvir e para ver. Mesmo com essa Acredito que sim. tempestade aqui em É, Tiradentes e em São João do Rei também. aqui em São João. Júnia, olha só, nós já conversamos e tem quase 1 hora e nós nem vimos o tempo passar. Você acredita? Gente, Eu tô parada, Clarinha, mas estão me ouvindo, né? E aí, são 15 para as 9, daqui a pouco o Instagram encerra, né? Tipo, na cara da gente, que ele fecha na cara da gente. Mas antes da gente encerrar, eu quero muito, mais uma vez, agradecer ter tido você aqui comigo. Eu tô sempre aqui à disposição, de portas abertas para você. Adoro o seu trabalho, tenho muita admiração mesmo por esse trabalho incrível que você faz. Conte sempre comigo aqui. Foi uma noite muito feliz ter tido você, de muita alegria, uma troca de energia muito bacana. Só que antes da gente encerrar, para a gente não encerrar sem se despedir, por isso que eu estou despedindo agora, eu quero que você encerre convidando as pessoas para poder conhecer aí o livro que você está lançando, para conhecer o Equilibre, para conhecer o Júnia Bretas Desenvolvimento, né, desenvolvimento humano. Convide as pessoas para conhecerem um pouco mais esse trabalho lindo aí que você desenvolve. É mesmo, Janine, ela tem uma energia muito gostosa. Você tem que ter a oportunidade de participar de uma palestra, de um evento da Júnia. oi, gente. Shaira, essas palavras aí são verdadeiros presentes. Meu coração fica assim, radiante, é muito bom, muito bom. Também admiro muito o seu trabalho, a sua energia, desde sempre. Sempre te admirei muito também. Então, essa admiração é mútua aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? Pessoal aí que está Obrigada a você. assistindo. Ah, que delícia, Marcinha. Nós vamos fazer mais sim, porque esse tema é tão amplo, né? E aí, gente, a Janine fez uma excelente pergunta. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo falando sobre isso também. E essa oportunidade agora também de falar para vocês do trabalho que eu estou realizando dentro desse aspecto da ansiedade. Eu sempre abordo diversas questões relativas à vida e ao viver, e estou pegando firme nessa parte da ansiedade por conta mesmo de ser a emoção que está exacerbada no momento, por motivos óbvios. Eu costumo dizer, Shaira, que alguns organismos se contaminaram com o coronavírus, né? Agora, com a ansiedade, praticamente todos, né? Em graus Verdade. diferentes, como eu disse. E aí, eu escrevi um livro, é o livro digital por enquanto, que é o Ansiosos por Soluções. Ele vai virar um livro físico mais para frente, com noite de autógrafos e tudo mais Que para frente, alegria. né? Quando É. puder, né? Reunirmos e
né, e festejarmos. E aí quero fazer palestras sobre o livro presencial, mas enquanto isso ele é um livro digital, ele é gratuito. Você pode fazer o seu download agora mesmo, é só entrar no meu Instagram, Bretasju, vai lá no link da bio e acha lá, Livro Ansiosos por Soluções, tá? Eu abordei esses temas relacionados à ansiedade, à questão da disciplina, autoestima, tédio, mágoa, ciúme, perdão, auto-perdão, mágoa, tudo isso. Sim. E o curso, o livro é baseado nesse curso que durante a pandemia eu gravei mais de 20 aulas. Confesso que foi um desafio, porque eu não estava acostumada a falar para a câmera, para o celular. Eu sempre estou acostumada a falar para as pessoas no palco ali, 200, 300 almas ali comigo. Foi um desafio falar para o celular, falar para a câmera. Só que depois que eu entendi que essa câmerazinha seria um portal para poder chegar no coração das pessoas, na mente das pessoas, aí sim, aí eu deslanchei e fui gravando e consegui fazer esse curso. Coloquei todo o meu coração ali, todo o estudo focado, disciplinado que eu fiz e faço sobre a questão da gestão das emoções. O curso Autogestão da Ansiedade, ele está com uma promoção de Black Friday. Quem quiser adquirir também, Maravilha. mais de 20 aulas, conteúdo bônus, tá? E você pode assistir quando e quantas vezes quiser. Se você adquirir o curso agora, você já pode começar a assistir imediatamente. Você tem até 3 anos para assistir tudo, pode ver quantas vezes quiser. E aí, nesse curso, eu pego a ansiedade, ó, destrincho ela. Vou falando muito sobre a ansiedade. A ansiedade tédio, a ansiedade medo, a ansiedade gestão do estresse, como ter disciplina para alcançar suas metas. E por aí vai. Muita coisa relacionada à hipocondria, medo da morte, medo da vida, todas essas questões. Completo. Não pode deixar de fazer, pessoal. É um curso completo e é um curso incisivo, tá, gente? Eu gosto de ir direto ao ponto. Júnia, então, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Conta sempre comigo. Te espero em uma próxima oportunidade. Conte comigo sempre também. Muito obrigada por essa oportunidade. Pessoal, um grande abraço. Foi maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui horas. Eu também, horas, e a gente nem vê passar de tão bom que fica a conversa, né? Fluiu maravilhosamente bem, foi lindo, obrigada. Quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva aí no meu IGTV para vocês poderem assistir. E eu vou colocar aí no Stories também. Passo para vocês acessarem aí o perfil da Júnia e baixar o livro no link. Júnia, boa noite a todos que participaram. Muito obrigada e até a próxima. Beijos. Até, Chay. Receba aí um abraço bem forte. Bem apertado, recebo o meu também.